mais um podcast de aconselhamento pastoral e tratando de um tema sensível, importante e que ninguém está livre, porque é um tema que todos nós nos deparamos, temos que lidar com ele diretamente, todos os crentes. O arrependimento e a confiança restaurada. E sabemos que o arrependimento é uma expressão que está em todas as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, e que determina e determinará a vida de todos os seres humanos, de toda a humanidade, porque é exatamente aquilo que o Senhor tratou desde Adão e Eva, aquilo que João Batista falou, ele pregou, aquilo que o Senhor Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, é um tema que muito importante e que nós precisamos ter um cuidado. Nós não vamos falar no arrependimento no sentido amplo, o pastor vai já explicar, mas mais pessoal, mais na lida interpessoal com o irmão, né? Então, já abro para o pastor, vamos dizer, dar uma pincelada do que nós vamos tratar em Mateus, conforme Mateus 18:15. Mais uma vez, como disse nosso irmão Marcos Alessandro, estamos nesse lugar, nessa plataforma, para falar sobre arrependimento, conforme ele mencionou, e a confiança restaurada. E está conosco também, mais uma vez, nosso querido irmão presbítero Felipe Catão Ponte. E pegando o gancho do próprio Marcos Alessandro, ele fez eu lembrar que o primeiro registro, em termos de arrependimento da Bíblia, está em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor foi até o faltoso Adão, e no caso Adão e Eva, e confrontou-os de modo claro, gracioso, e a pergunta foi: onde estás? E essa pergunta visou exatamente trazer Adão para o entendimento, para a maior consciência do que ele estava passando a partir daquele momento em que ele se tornou pecador. E neste episódio desse nosso podcast, nós vamos tratar de algo que o Senhor Jesus ensinou, que está fundamentado, está lá em Mateus capítulo 18, quando ele falou que se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Claro, não vamos ser extensivos no que diz respeito ao ensino completo do Senhor aqui, mas é importante que nós atentemos para a similaridade. Assim como o Senhor foi até Adão para restaurá-lo, para a confiança ser restaurada, também o Senhor ensinou como é que na vida eclesiástica, na vida da igreja, há necessidade de também se fazer o mesmo, levar as pessoas ao arrependimento, para que a relação possa ser restaurada. E, portanto, o que nós estamos vendo é Mateus capítulo 18, versículo 15, dentro do contexto completo, como falarei depois, se o Senhor quiser. Pastor, é muito interessante este tema, quando o texto diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Olhando o aconselhamento pastoral, é muito comum que as pessoas, quando são ofendidas, elas esperem aquela pessoa vir até ela e pedir perdão. Ela fica aguardando. Às vezes essa pessoa nunca nem vem pedir perdão.
e sabe que ofendeu o irmão. E o texto ele inicia logo: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, né? Eu gostaria, à luz das Escrituras, para uma compreensão melhor disso, dentro desse contexto, porque o Senhor Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Porque eu que sou ofendido, eu que tenho que ir atrás daquela pessoa que me ofendeu. Antes de responder sua pergunta diretamente, seria interessante nós contextualizar. O que é isso? É interessante que nós entendamos por que o Senhor disse isso. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ele fez no contexto, nesse mesmo capítulo 18, primeiro versículo, nos dito assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Uma leitura rápida desse texto parece coisa simples, mas não é. Porque a problemática o Senhor percebeu, tanto é assim que ele disse, que ele chamou a criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Isso mostra a seriedade dessa questão. E a partir de então, ele passou a mostrar a importância que tem para o Pai Celeste cada crente, cada pequenino. De maneira que ele chegou ao ponto, o Senhor Jesus, de dizer que deve haver cuidado, porque quem fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, ele diz: olha, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É esse o contexto. Então, se teu irmão pecar contra ti, por que é importante essa atitude de ir até ele? Primeiro, porque o pecado é algo gravíssimo, como nós estamos vendo. Segundo, porque todo crente está sujeito a pecar. Terceiro, porque ir até o irmão é uma questão de amor. De maneira que quando o meu irmão pecar contra mim, se eu amo esse meu irmão, seja a esposa, seja o esposo, seja os filhos, seja um irmão na relação dentro da igreja, se eu amo aquele irmão, ao invés de eu ficar ressentido, ao invés de eu ficar deprimido, eu preciso, já que eu fui ofendido, ir até ele, como o Senhor, ofendido que fora por Adão e Eva, foi até eles. Adão, onde estás? Então, de cara, é importante ir até o irmão, porque quem vai até o irmão ama aquele irmão. Quem não vai até o irmão, no mínimo, é covarde. Quem não vai ao teu irmão, não ama o irmão, não quer ver o mais importante na vida de uma pessoa, que é o seu arrependimento. Que não é outra coisa senão o arrependimento tem a ver com uma mudança de mente que leva a uma mudança de atitude. Antes eu fiz algo que não deveria fazer, se vem lançado luz sobre mim, eu vou reconhecer o que eu fiz e vou me confessar aquela minha falta ou minhas faltas. Eu vou só aproveitar ainda o gancho, né, nessa pergunta, porque quando eu sou magoado, a minha tendência é me fechar. E eu vou colocar tanto isso no âmbito familiar, quanto no âmbito fraternal, de amigos, entre irmãos, porque aquilo me prejudicou, aquilo me desonrou, aquilo foi muito negativo para mim.
E eu não quero, a minha tendência é se fechar, é não falar, é ficar na minha e esperar que o outro venha, né? Não que eu não ame ele, mas é a tendência do coração de estar triste. Como eu devo lidar com essa tristeza agora? Essa tristeza, essa mágoa, esse sentimento natural de querer ficar na minha, para eu ser corajoso e falar com o meu irmão. Interessante. O que você acaba de dizer é exatamente o que o senhor está encorajando de forma contrária. Porque a tendência minha é me fechar, como você diz. A tendência minha é dizer, não, eu vou aguardar que ele venha. Ele pecou contra mim. E isso tem algumas coisas envolvidas. Porque você depois falou, tenho que me negar a mim mesmo. Tenho que me negar. Quais são as coisas envolvidas? Uma é orgulho. Porque o irmão me ofendeu, eu fico melindrado. O irmão me ofendeu, o orgulho me leva a pensar que eu sou melhor do que ele. O irmão me ofendeu, o meu orgulho me faz dizer: não, se ele não vier comigo, eu não vou perdoá-lo. E o amor faz diferente. E isso é para mim, que eu também tenho a tendência, que é uma questão carnal, da natureza terrena, que, em outras palavras, aprecia humilhar as pessoas. Não, se ele não vier até mim, não tem conversa, não tem papo. E o Senhor está dizendo aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Pastor, diz, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Eu devo procurar o meu irmão a cada vez que ele pecar contra mim, cada vez que ele me aborrecer, que ele me desagradar, que ele me irritar, ou seja, em resumo, a cada pecado que ele comete contra mim, ou o Senhor Jesus tem algum tipo de pecado específico quando ele diz isso? Existe algum tipo de pecado que o Senhor Jesus tem em mente que me faz ir com o meu irmão, mostrá-lo o seu erro, ou não? A cada pecado que ele cometer contra mim, que me desagradar, me irritar, eu tenho que ir até ele. Eu acredito que quando o Senhor usou uma condicional, se teu irmão pecar contra ti, ele quer levar o ofendido à reflexão. Será que isso que ele fez realmente é um pecado? Será que eu não estou sendo melindroso? Será que eu não estou tendo uma visão equivocada daquilo que até a pessoa disse? Então eu preciso saber, se ele pecar, eu preciso refletir. É pecado mesmo que ele fez? Por outro lado, dentro do contexto, eu diria que isso pode ser qualquer tipo de pecado. Não é uma coisinha, não. Qualquer tipo de pecado. O Senhor não especifica. E dentro do contexto que temos aqui, o Senhor está interessado em salvar aqueles que ofenderam determinada pessoa ou aquele que ofendeu determinada pessoa. Porque se alguém não se arrepender, não terá perdão dos céus. Pastor, e aí eu aproveito para colocar uma outra questão. É um pouco mais à frente, Pedro vai perguntar dele, né? Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? O Senhor responde, não te digo até 7 vezes mais 70 vezes 7. E existem situações em que o irmão peca contra mim, eu chego contra ele, mostro onde ele está, ele concorda, se arrepende, mas torna a pecar e isso acaba fazendo com que eu perca a minha confiança nele. Como que eu posso me achegar a esse meu irmão em quem eu perdi a minha confiança nesse sentido, para mostrar para ele, mais uma vez, que ele errou, que ele pecou contra mim? Sempre. Você tem que fazer sempre. Porque quando você citou assim Pedro, eu imagino Pedro assim meio cheio, né? Disse, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A resposta do Senhor qual foi?
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Arrasou com Pedro. Por quê? Porque mostrou que cada um de nós necessita de estar, entre aspas, disposto a perdoar os nossos irmãos. Sempre preparado. Quando ele disse até 70 vezes 7, quer dizer sempre, sempre for necessário. De maneira que Pedro ouviu algo muito interessante. Não, Pedro, você está enganado, né? 7 vezes, você tira de letras. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor num dia? E Ele nos perdoa. Ele nos leva ao arrependimento e nos perdoa. Semelhantemente, temos que fazer também. Pastor, nesse contexto de aconselhamento pastoral, eu não sou tão velho assim, né? Mas na lida, desde já quando eu posso dizer tenho juízo, consigo já raciocinar, percebo que é muito comum as pessoas saírem da igreja magoadas com outros irmãos. E a razão, mesmo que ela saiu, é a mágoa com outro irmão. Muitas vezes, já vi isso algumas vezes, né? E o que dizer para uma pessoa diante desse texto, diante do que se teu irmão pecar contra ti, o que dizer para esse irmão que experimentou isso, que ou está passando por isso, ou até com desejo de sair da igreja diante de uma situação dessa, que se eu diria para uma pessoa que lhe procurasse vivendo algo dessa natureza? Se uma pessoa me procurar dizendo, olha, eu não consigo perdoar fulano, eu não consigo ir até fulano, etc., eu vou procurar com mansidão, com humildade, porque eu sou pecador também, mostrar que essa pessoa que está dizendo eu estou magoada, ela está cheia de orgulho. Essa é a questão, cheia de orgulho, porque ela está dizendo, ele me ofendeu, meus direitos, minha reputação, minha dignidade, tudo é meu. O Senhor diz, olha, quem quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Olhando para a cruz, o que é que nós vemos? É o Senhor Jesus que não ofendeu ninguém, não cometeu jamais pecado nenhum, dizendo assim, Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. Semelhantemente, Estevão, sendo apedrejado, para maior ofensa do que sendo apedrejado, dizendo, Senhor, não lhe imputes este pecado. Então, vou procurar mostrar a essa pessoa que está ofendida que não faz nenhum sentido, à luz da Bíblia, aquela posição, aquela postura dela. Ela está ensimesmada, ela está se vendo num altar, quase no altar, está muito acima do ofensor, por exemplo. E não é bom isso, de maneira nenhuma. Tanto é assim que o Senhor está dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Pastor, ainda em Mateus, no capítulo 5, versículo 23, o Senhor Jesus diz assim, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, tanto aqui quanto no texto que nós estamos vendo, existe essa ideia de buscar a reconciliação com o irmão, a fim de buscar a unidade dentro da igreja. E como o Senhor mesmo colocou aqui, esse é um exercício de abnegação. E aí a minha pergunta vai nesse sentido, como que eu devo ir a esse meu irmão, ou qual a consciência que eu devo ter quando eu vou a esse meu irmão, a fim de mostrar que ele está em pecado, para que ele se arrependa e retorne aos caminhos do Senhor. Como que o meu coração deve estar preparado para ir até ele? Porque existem geralmente algumas atitudes. Uma delas, por exemplo, você ir por ressentimento. Seu objetivo não é ganhar o seu irmão, seu objetivo é que você
expõe a sua verdade, o seu lado, e que você o convença de que ele está errado para você se sentir bem. Por isso a minha pergunta é essa: como que o meu coração deve ir e a minha consciência? Tá. A bem da verdade, o texto de Mateus 5 é contrário ao de Mateus 18. Porque o Mateus 18 só está dizendo, se teu irmão pecar, para ti, vai arguir. Já Mateus 5 é assim, se ao trazeres ao altar tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem algo contra você, já é o contrário, né? Mas dentro da pergunta que você está falando, fazendo, cabe falar também. Ali eu estou lembrando, eu disse, puxa, meu irmão está muito bronqueado comigo. Ele não fala comigo, nem nada, e eu já sei, foi o que eu fiz contra ele. E realmente ele tem razão. Eu não devia, porque quando eu cheguei no altar para entregar a minha oferta, o Senhor me fez ver que eu estou em falta com o meu irmão. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir ao irmão, mas não lançar luz sobre a falta dele. Não, eu vou chegar lá confessando meus pecados para o irmão. Já é diferente. Sim. Então, como fazer isso? De novo, requer. Se por um lado ir ao irmão dizer que ele está em falta requer humildade da minha parte, requer coragem, também eu dizer, confessar os meus pecados com o irmão, requer humildade. Eu preciso reconhecer que eu pequei contra o meu irmão. Meu irmão. Hoje a gente faria assim, meu irmão, tenha misericórdia de mim, eu realmente pequei contra você, eu confesso a você o que eu fiz, não devia ter feito, eu procedi mal contra você, contra os céus e contra você. Olhando ainda esse aspecto, né, tudo de Mateus, se o teu irmão pecar contra ti, nós vemos bem claramente essa condição. Temos que ir, né? Abandonar, negar-se a si mesmo e ir ao irmão. Agora, como ir? Com que espírito ir? E aqui eu dou um exemplo. Eu dou um exemplo que de lutas minhas, assim, porque quando alguém faz algo contra nós, o meu sentimento é assim de ficar indignado com aquilo, ficar irado, chateado, e às vezes na hora responder à altura daquilo que a pessoa, da ofensa que foi feita para mim. Com que espírito eu devo ir? Com esse espírito de, de enfrentar, de confrontar? Como então eu devo ir com essa pessoa que fez algo contra mim? Na resposta de nosso Senhor Jesus, na instrução dele, olha só, se, repito, teu irmão pecar contra ti, eu primeiro preciso ver se de fato aquilo que aconteceu é digno de eu estar mostrando ao irmão. Porque às vezes é uma coisa que o irmão falou, disse, correr, você não está tão bonito quanto o fulano de tal. Claro, olha que ofensa. Fiz uma comparação. Aí ele fica chateado comigo. Será que ele tem que levar isso em consideração? Aí ele vai ao espelho e vê que, olha, ele até ajudou, porque é pior do que ele disse, né? Então, acabou o problema. Porque se o irmão disse que ele não era tão feio e depois ele foi ao espelho e viu que ele era mais feio do que o irmão disse, ele vai levar em consideração isso? Nada. Ele vai até agradecer, irmão, você me elogiou, viu? Você disse que eu não era tão feio assim, e de fato você não tem os olhos, seus olhos são bons. Muito obrigado, muito obrigado. Mas veja, observemos algo dentro da sua colocação. Não vamos amenizar, resolver, indo ao irmão com ressentimento. Porque se eu vou ao irmão ressentido, eu vou agredi-lo. É como você disse, a minha vontade é ir lá e quase dar um soco nele, né? Olha, se arrependa, tá? Não. Então, não convém assim. Desse modo, isso é um lado da questão. Até eu já vivenciei muitas situações, né? E eu digo mais, inclusive, o seguinte: o meu irmão pecou contra mim, mas às vezes ele pode pensar que ele não pecou, não.
Eu sei que ele pecou. Eu tenho evidência de que ele pecou, mas ele acha que não. E ele ainda se acha que está certíssimo. O que a gente tem que fazer? Primeiro, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso não quer dizer que eu tenho que ir amanhã com ele. Não, eu tive a experiência de levar meses, porque não tinha oportunidade. Porque se fosse num determinado momento, não ia prestar, a coisa não ia prestar. Então você tem que pedir, Senhor, dá-me oportunidade, abre porta para que eu possa falar com meu irmão. É por aí. O Marcos trouxe uma questão interessante, né? Que diz respeito a nós, o coração e o espírito que nós vamos ao nosso irmão. E no mundo que a gente vive, na nossa sociedade, que é bastante individualista, colocou-se como fundamento que você não deve adentrar na vida do outro. E muitos irmãos têm tido essa consciência. E a minha pergunta vai junto com a do Marcos nesse sentido. Como que eu posso chegar ao meu irmão que claramente pecou contra mim, que claramente causou alguma coisa a mim, algum tipo de prejuízo, quando ele não está aberto a ouvir, quando ele entende que o que eu estou fazendo é invadir a sua privacidade, mesmo que eu vá com esse espírito de brandura, mesmo que eu vá com palavras mansas, com espírito de mansidão, como chegar a ele? E quando ele reage de maneira áspera a mim, o que fazer? Então, o Senhor disse isso. Vou repetir, teu irmão pecar contra ti, vai arguir em ti de sol. Mas quando é isso? Ele disse, não deixe passar essa noite. Lá em Mateus, olha como é diferente. Mateus diz assim, olha, se ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, agora eu lembrei. Eu preciso ir logo, vai ter sem demora, ele ainda diz assim, sem demora. Mas aqui está dizendo, vai arguir entre ti ali só. Ele está a entender que eu devo ir quando eu tiver convicção de que quero ver aquele irmão verdadeiramente arrependido, para que a confiança seja restaurada, para que a relação seja restaurada. Mas se eu não tiver essa convicção de que eu quero reconciliação com aquele irmão, eu não devo ir, porque na verdade, se eu for, eu vou estragar mais ainda. Como você disse, ele está meio chateado comigo, então vamos aguardar. E aí vem o elemento fundamental, orar ao Senhor, Senhor. Assim como o Senhor Jesus orou e diz assim, Pai, perdoa porque ele não sabe o que fazem, nós podemos orar do mesmo jeito. Como? Porque o Senhor, quando disse perdoa que ele não sabe o que fazem, mas com certeza o Senhor não estava falando de um perdão barato. Ele estava querendo falar o seguinte, manda o seu Espírito, o Espírito Santo que veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor que tem que fazer isso. O Senhor, com a sua bondade, é que tem que levar ao arrependimento. Então, a oração tem esse propósito, fazer com que o Senhor trabalhe no coração do faltoso, porque faz parte dessa ação divina para levar o faltoso à consciência do que ele fez, como aconteceu com Davi. O Senhor diz assim, mandou o Senhor Natã a Davi. Não foi Natã que resolveu ir até Davi. Não, o Senhor que foi até Davi através do profeta Natã. E a gente sabe da história. Contou aquela história e disse, tu és o homem. Muito interessante como estamos vendo assim o progresso, né? Ir até o irmão, como ir até o irmão, né? Até lembrei de Provérbios que diz que a palavra dura, né? Ela suscita a ira. Então, a palavra de brandura que nós devemos buscar realmente vai fazer todo o efeito positivo, deve fazer, porque o irmão vai sentir exatamente isso.
o amor, e que ele é amado, que desejamos a restauração dele. Mas tem um outro ponto que está aqui no texto que diz: vai arguí-lo entre ti e ele só. Né? E a pergunta que vem é: como eu devo ir, mas devo ir com outras pessoas, devo expor o irmão, né? Devo expor diante das outras pessoas esse irmão? Qual é o efeito de não obedecer esse texto? Eu lhe ofendo, aí aqui diante de várias pessoas eu lembro da ofensa e falo: o senhor lembra aquilo que o senhor fez contra mim? Ou às vezes até na brincadeira, como alguns fazem, para relembrar algumas coisas. Que efeito pode ter de expor o irmão, seja publicamente, seja entre outras pessoas, e eu não procurar seguir o que o Senhor Jesus diz aqui: vai arguí-lo entre ti e ele só. É desastroso. A pessoa, o pecado, tudo tem a ver com o pecado. Tudo tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. E eu posso estar até seguro de que ofendi o irmão, mas a maneira de ele vir até mim pode piorar a situação. Há casos em que é preciso fazer, inclusive, como fez Jacó. Bem diferente do que o senhor está dizendo. Mas olhando a maneira de Jacó se aproximar de Esaú, tendo Jacó sido jurado de morte, é muito bonito ver aquilo. Mas a humildade de Jacó, então esse ponto é importante. A humildade de Jacó e o encontro de Jacó com Esaú é fantástico. Como ambos se abraçam, se beijam, e a gente vê ali a graça atuando de forma muito especial na vida de Jacó, mas também atuando na vida de Esaú, porque diz um provérbio que diz assim, olha, o provérbio: sendo o caminho dos homens, do homem agradável ao Senhor, este o Senhor reconcilia com ele os seus inimigos. Foi o que a gente vê em Esaú, Jacó e Esaú. O Senhor reconciliou Esaú, que foi desprezado pelo Senhor e era inimigo de Jacó, reconciliou com Jacó. Então, indo fora do que o Senhor determina aqui, vai arguir entre ti e ele só, é fundamental. E aí vem uma questão que é necessária: o amor corajoso. Porque é fácil eu dizer aos meus chegados: olha, você viu o que o Marcos Alessandro fez comigo? Rapaz, camarada. Aí eu começo a descascar, falar coisa do Marcos Alessandro para ele, mas eu não tenho coragem. Pelo contrário, sou covarde. Eu não tenho coragem de ir até o Marcos Alessandro e dizer: olha, você pecou contra mim. É por isso que tem amizades que não prosperam, porque não há essa sinceridade, não há esse desejo de ver o outro arrependido verdadeiramente. Aí expõe e a coisa piora. Mas o Senhor está dizendo: vai arguir entre ti e ele só. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem, irmã. Se você ama seu irmão que lhe ofendeu, tenha coragem e ame-o em nome do Senhor Jesus. Pastor, a ideia que traz aqui é que o irmão, uma relação interpessoal, como o irmão Marcos Alessandro colocou, e privativa. Mas eu pergunto se esse texto também ele pode ser aplicado a quando eu vejo um irmão querido e amado dentro da igreja, que não pecou diretamente contra mim, mas que tem pecado contra o Senhor e tem cometido inclusive pecados públicos que podem, de algum modo, manchar a imagem da igreja e podem induzir outros a pecar. Ele se aplica também para que eu chegue com esse irmão de maneira privada, tente arguí-lo, tente convencê-lo do seu pecado para que ele seja ganho para o Senhor, ou esse texto se aplica especificamente para o irmão que peca contra mim? Eu acredito que se aplica nesse caso também. Se aplica.
você fica sabendo que determinado irmão está em pecado. Como cristão, ao invés de você chamar outro para dizer do pecado do irmão, você vai até ele. É coragem, meu amigo. Precisa coragem. Coragem para enfrentar, olhar nos olhos e dizer, olha, você pecou contra mim. Então você vê que há a necessidade de coragem tanto para arguir, ou seja, lançar luz, dizer da falta, qual foi a falta, como coragem para confessar também. Porque às vezes o cara não quer confessar. A carne não quer confessar pecados. Essa pergunta eu fiz porque eu já vi as duas experiências. Uma irmã estava em pecado e uma outra irmã que era próxima dela chegou e na conversa conseguiu convencê-la. Ela se arrependeu, confessou a liderança da igreja e houve todo o processo. Sim. Mas já vi também o inverso, ao invés, como o Marcos bem colocou ainda há pouco, ao invés de chegar com a irmã que estava cometendo aquele pecado, começou a falar para outros. E aquilo gerou uma fofoca interna e foi destrutivo de modo que precisou a irmã sair e outros irmãos saíram machucados. Muito, isso acontece muito, com muita facilidade. Pastor, é interessante como estamos prosseguindo, nós estamos na caminhada para chegar até o irmão, né? Tudo que nós vimos, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele só, isso até chegar a ele. Aí agora o texto vai dizer, se ele te ouvir. Ou seja, aí vamos tratar especificamente do arrependimento desse irmão, né? Que é muito interessante no Antigo Testamento, como nós vemos muitas vezes quando fala acerca de arrependimento, uma atitude que existia no Antigo Testamento de arrependimento era rasgar as vestes. De humilhação, arrependimento, rasgar as vestes. E Joel vai dizer bem assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Spurgeon diz que o arrependimento ele não é um pensamento de mente, ele é uma atitude no coração. Ele só é sincero se ele inicia no coração. E olhando esse aspecto, exatamente, que o desejo de qualquer pessoa que vai procurar aquele que cometeu o pecado é o arrependimento, como nós podemos perceber que ali o irmão ele teve um arrependimento sincero? É eu que devo julgar isso? Você lhe falou, estou arrependido, crê. Mesmo que eu veja depois frutos de que, ou atitudes daquele irmão para comigo que realmente parece que ele não se arrependeu. Como eu devo lidar com essa situação? Discernimento. O Senhor nos deu e tem nos dado a capacidade de ver, olhar, considerar, no caso específico, de alguém que faltou para conosco, ver alguns elementos, como você citou alguns, que caracterizem um arrependimento. Se eu vou falar com o irmão vai falar comigo, eu que pequei, e o irmão vem falar comigo, se eu me arrependi de fato, à luz daquilo que o irmão me falou, eu vou ter alguns elementos importantes. Um deles é tristeza. Preciso me entristecer pelo que eu fiz. Outro elemento, isso eu estou falando eu arrependido. Depois eu volto a dizer, como eu vejo isso? Outro elemento que eu tenho que ver em mim é vergonha. E essa vergonha faz com que eu não tenha nem coragem de levantar os olhos para aquele que eu ofendi. Eu não tenho coragem de olhar para ele porque eu ofendi.
Outro elemento que eu preciso evidenciar para mim mesmo e para os outros é o desejo de restituição. O que eu posso fazer para consertar isso? Se esses elementos não estiverem presentes, eu vou levar na brincadeira. Desculpa aí, velho. Já vi essa? Desculpa aí, velho. Você pisa no pé do camarada, o camarada dá um grito, aí você diz, desculpa. Peraí, onde está a dor? Você não vai sentir a dor do outro? Você não vai perceber o que o outro passou? Isso é muito comum. Então, vergonha. Puxa, o que eu fiz é vergonhoso. Aliás, falar em vergonha, aliás, essa expressão que eu estou usando, ela é bíblica. Lá em Romanos capítulo 6, o apóstolo diz que no outro tempo, quando nós não tínhamos consciência de pecado, vivíamos, inclusive diante da justiça, nem ligávamos. Mas agora, o que é que existe? É o senso de vergonha pelo que eu fiz. Até olhando para trás, eu fico envergonhado pelo que eu fiz. E faz isso, isso deve ser visto como um cumprimento que Ezequiel disse, que o Senhor prometeu dar aos israelitas o senso de nojo de si mesmo. E quando não tiver isso, não tem arrependimento. Alguns elementos. E nós precisamos discernir. Quem não vê uma criança arrependida? Ela chora desesperadamente, ela segura na saia da mãe, ela pega na perna do pai e diz, não, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso. Você não já viu essa experiência, não? Agora, você olha para o outro e diz assim, bem feito. Aí o pai pega aquele dali, você vai pegar porque você está rindo do seu irmão, você não chorou junto com ele, como nós estamos chorando aqui. Então, esse é um assunto palpitante e que requer muita consideração de fato. E por que isso é importante? Porque se trata de arrependimento. Sem arrependimento, ninguém tem comunhão com o Senhor e não há comunhão com os irmãos também. Pastor, primeiro uma fala e depois a pergunta. Quando o senhor falava sobre a necessidade de restituir, eu lembrei da fala de um teólogo que ele dizia assim, que não adianta muito você dizer que está arrependido por ter pego a caneta do seu coleguinha e não devolver essa caneta. Isso no fundo mostra que há pelo menos algo superficial, não algo profundo. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, e é nessa parte, se ele te ouvir, é que muitas vezes eu sou esse irmão que fez, que ofendeu, que cometeu algo contra o meu irmão, e o meu irmão vem contra mim. E aí eu pego o exemplo da minha esposa. Muitas vezes a minha esposa, ela me abre os olhos para algumas coisas que naquele momento eu não percebi. E ela chega comigo com espírito de brandura e fala: "Olha, você poderia fazer isso, poderia tomar essa atitude". E em alguns momentos eu a ouço de pronto, é verdade. Mas em outros momentos, quando ela fala comigo, isso de algum modo mexe com o meu ego, traz à tona uma certa raiva. Eu não aceito o que ela diz, mas mais à frente eu percebo que ela está correta. Como manter essa consciência de abertura quando o irmão chega comigo e diz: meu irmão, nesse ponto você pecou, nesse ponto você ofendeu o Senhor, nesse ponto você me ofendeu. Como manter esse espírito de abertura, essa consciência de abertura para dar ouvido ao irmão, fazer esse exame de consciência e ver se de fato não é apenas uma impressão do irmão, mas eu realmente fiz isso. Então, aí tem duas coisas para se falar sobre isso. Primeiro é o ofensor procurar fazer como você fez. Sua esposa chegou para você e disse: olha, não é bom você fazer isso. Você na hora fica chateado. Você pode até não dizer nada para ela, mas fica chateado. Mas há um provérbio que diz assim: repreende o sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Depois você vai se arrepender. Você vai ficar com aquilo na mente, puxa, realmente não devia ter feito isso. Se arrepende. Ou seja, no momento você não se arrependeu, pelo contrário, você ficou chateado. Ela percebeu isso, que você ficou chateado.
mas depois, caminhando, você mudou de pensamento e de atitude. Lembrando aquela parábola dos filhos da lavoura. O pai chegou para um e disse: olha, vá para a lavoura. Ele disse: não vou. Aí o outro disse: eu vou. O que disse que vou, não foi. O que disse que não ia, depois se arrependeu e foi. O senhor até perguntou aos seus interlocutores: qual dos dois filhos se arrependeu? O que foi para a lavoura? Então, isso deve chamar-nos a atenção, porque se ele te ouvir, pode não ser algo de imediato. Aliás, geralmente não é de imediato. E por que eu digo isso? Porque ele diz assim: olha, se porém não te ouvir, toma uma ou duas testemunhas e vai até ele. Ó, levou um tempo. Eu falei com ele, ele não me ouviu. Aí eu não posso dizer, não, ele não quis me ouvir. Não, dá um tempo. Porque se ele for sábio, ele vai refletir. A luz do Senhor vai se derramar sobre ele, aí ele que vai lhe procurar. E se ele lhe procurar, é porque ele lhe ouviu. Ele foi sábio. E se tornará mais sábio ainda. O oposto é se você estragar tudo, você vai e fala com o irmão, porque o irmão na hora não lhe deu atenção, você desiste? Não, ele diz: não desista não. Continue amando aquele irmão, vá chamar duas pessoas, chama duas pessoas e vá até ele. Isso depois de um tempo. É interessante a dinâmica envolvida nisso. O último estágio é dizer à igreja. O pastor Charles Spurgeon disse que o perdão é o fruto mais doce do arrependimento. E é muito interessante nessa relação do arrependimento, quando nós experimentamos perdoar, seja você que perdoou, ou alguém lhe procurou e houve ali o perdão. Aqueles que não se olhavam mais, não sorriam mais, agora eles podem sorrir. Volta uma alegria que tinha perdido naquela relação. Mas, no entanto, podemos perceber que às vezes há pessoas que perdoaram a si mesmo, mas não houve mais aquela comunhão que havia antes. Não houve mais aquela alegria que eles tinham juntos. Isso é um sinal que não houve o perdão entre as partes, ou quer dizer que nem sempre o perdão vai voltar, vai ser aquilo que é o tema, essa confiança vai ser restaurada. Seguindo o texto, pelo texto, o Senhor está dizendo o seguinte: vai arguí-lo entre ti e ele só. E ele diz assim: se ele te ouvir, ou seja, uma vez que você foi lá, você repreendeu brandamente, você lançou luz sobre as trevas dele, ele vai se arrepender. Se ele se arrepender, aí sim. O que vem? O perdão. Por isso que você colocou, Charles Proust diz que o perdão é resultado, é fruto de um genuíno arrependimento. É verdade. Mas quando ocorre de ter essa confissão sincera, humilde, e o perdão vem em seguida, em geral, as relações são reiniciadas, são retomadas. Por quê? A confiança é restaurada. Vamos pensar marido e mulher. Ora, no contexto de relacionamento conjugal, existem muitas dificuldades, conflitos e necessidade de confissão e, consequentemente, de perdão mútuo. Ora, o que se espera é que a confiança seja restaurada, consequentemente, que a amizade também seja restaurada e os dois caminhem bem, se de fato o perdão for do íntimo. Porque às vezes a confissão é sincera, mas o perdão não é. Claro que no contexto
nesse texto que o senhor está falando, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, o ofendido vai até aquele irmão com um profundo desejo de vê-lo restaurado. Vai em amor. Então, uma pessoa que fala em amor, ele fala mais ou menos assim como o apóstolo Paulo: rogo a Evódia, rogo a Sinti, que pensem concordemente no Senhor. Quem que não percebe o amor? Quem não percebe palavras brandas? Quem não percebe humildade? Quem não percebe alguém que se chega a você desejoso de ver você restaurado, inclusive na relação com ela? Então, eu até acho ruim falar de algo que o texto não diz. De fato, o perdão é um doce fruto do arrependimento. Quando há arrependimento, tudo muda. Tudo muda. Tá, agora vem um senão. A situação em que pode não ser nem conveniente que haja mais um relacionamento entre as duas partes. Pode, mas o Senhor não está dizendo desse jeito. Ele está dizendo: olha, ganhaste teu irmão. Por isso que eu prefiro colocar isso como a doce confiança restaurada. Aí eu vou olhar nos seus olhos, você vai olhar nos meus olhos, eu vou sorrir, você vai retribuir com o seu sorriso. Nós vamos sim caminhar juntos, a menos que haja algum impedimento que de fato justifique isso. Depende, mas é um caso excepcional. É dito assim: ganhaste a teu irmão. Ganhar o irmão o Senhor coloca no doce resultado do arrependimento sincero. O que significa esse ganhar o irmão, pastor? A gente responde essa pergunta falando de João. João diz assim, que aquele que ganha o faltoso, ele fala isso. Ele dá a entender que há pecados que para a morte, há outros que não. Então, quem ganha o faltoso, diz Pedro, Pedro assim, fala de encobrir multidão de pecados. Ora, vamos pensar aqui, Marcos Alessandro Normando Brás. Quantas vezes nós já nos desentendemos? Porque quando você lida, olha, ele tem um ano de vivência, a gente já se desentendeu algumas vezes, já. Ele nem lembra. Por quê? Porque foi restaurada. Se foi tratada, essa questão foi tratada. Pouca coisa, mas é isso. Imagina, se eu pego contra você, por exemplo, e você vem comigo, aí resolve a situação, aí você vai com o irmão e diz assim: olha, o meu amigo pastor pecou contra mim, e olha, eu tive que ir lá com ele, enfrentei ele, e ele se arrependeu. Graças ao Senhor que ele se arrependeu. Mas você perdeu, ponto, diante dele. Porque você não foi me arguir entre mim e eu só. Não, você já levou para diante. Isso não é. Você chama o que quiser, mas isso não é o que o Senhor está dizendo que devemos fazer. Para terminar, pastor, esse momento desse podcast sobre o arrependimento e a confiança restaurada, gostaríamos de terminar na cruz de Cristo, terminar no Senhor Jesus. E gostaria que o Senhor, dentro disso, como um pastor, diante daqueles que não vou falar com meu irmão, não quero, terminar à luz daquilo que ouvimos Asaf Borba dizer: eu sei que fui pago um alto preço, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus entregou a sua vida, ele pensava em mim, ele pensava em ti, pensava em nós. E de motivar, de levar aquele mesmo o que foi ofendido, levar ele a procurar baseado no amor
da cruz de Cristo, no amor que o Senhor Jesus teve na cruz, né? Então eu gostaria que o senhor finalizasse trazendo esse aspecto exatamente para que o arrependimento tenha esse alvo objetivo, que é a confiança restaurada, levar para a cruz, e assim o senhor possa finalizar, né, esse momento de instrução, de momento pastoral com os irmãos. Como eu disse logo no início, esse assunto do arrependimento é fundamental, essencial, vital. Se é assim, e isso tem a ver com o futuro eterno de uma pessoa, ofender o irmão pode ser algo tão grave que é melhor me fora pendurar uma pedra de moinho no meu pescoço e ser lançado na profundeza do mar. O mal é menor, disse o Senhor. Eu não entendo isso, mas se ele disse, é isso. É tão sério que se eu vir um irmão em falta, por causa da cruz, porque o Senhor derramou seu sangue para me perdoar os pecados, ele disse, olha, na cruz ele disse, está consumado. Eu devo levar isso a sério e buscar, de fato, que o meu irmão faltoso se arrependa. Isso é tão sério que ele disse que nós não devemos parar no primeiro momento. Não, se o irmão não se arrependeu, eu tenho que ter paciência, porque o amor é paciente, e eu vou levar um ou dois outros irmãos junto comigo, eu vou levar até ele, clamar a ele para que ele se arrependa. Se ele não ouvir ainda esses três, eu tenho que levar à igreja, sempre com o propósito de vê-lo arrependido e, consequentemente, a confiança restaurada. Aí chega o momento daquilo que nós vamos ver, e eu aplico esse texto à exclusão. Quando diz assim, se ele não ouvir a igreja, considero gentil e publicano. Eu vejo isso como uma exclusão. Chega o momento maior, que mesmo nesse momento da exclusão, quando a pessoa entrega a Satanás, aquele que não quis se arrepender, mas para que no dia do juízo se arrependa. No dia do juízo não, que até o dia do juízo isso venha a ter, no dia do juízo, não, desculpa, que essa pessoa se arrependa para que no dia do juízo ela não seja realmente vista como banida eternamente da presença do Senhor. É muito importante isso, muito importante. E assim nós terminamos, né, mais esse episódio, o arrependimento e a confiança restaurada, né? E lembro do texto: sem mim nada podeis fazer, seja aquele que ofendeu, seja aquele que foi ofendido. Como nós dependemos da graça, da maravilhosa graça de Cristo para termos o amor, e o exercício, um dos exercícios do amor é o perdão, nós poderemos ter essa restauração, essa confiança, essa comunhão, a alegre comunhão dos santos restaurados. Isso fará bem a você, fará bem à igreja, fará bem ao corpo de Cristo, porque é assim que nós necessitamos viver, amando uns aos outros como o Senhor nos amou. E lembrando, né, se esse podcast tem sido fonte de ouvir as Escrituras, de edificação para a sua vida, não deixe de curtir e compartilhar para que outros possam também serem edificados, aprenderem mais da palavra do Senhor. E assim nós terminamos este podcast. Deixo a palavra com Felipe Catão e, por fim, com o pastor Jaime Marcelino. O que nós conversamos aqui é de fundamental importância, porque nos dá direcionamento, nos dá luz sobre as nossas relações interpessoais com os nossos amigos, nossas esposas, na igreja. Principalmente nos dá luz e direcionamento, e principalmente nos dá esperança de que por meio de Cristo há reconciliação com Deus, e de que por meio de Cristo também nós podemos nos reconciliar uns com os outros. E uma das coisas que eu levo daqui
é estar sempre em comunhão com Deus, sempre olhando para Cristo. Por quê? Porque quando você é ofendido e que você tem que procurar o seu irmão, isso é uma atitude de amor e isso também é uma atitude de coragem, como o pastor Jaime bem colocou aqui, um amor corajoso, porque você tem a intenção de ganhar seu irmão, você tem a intenção de levar o seu irmão para os caminhos do Senhor, de mostrar que se ele continuar no pecado, ele vai para longe de Cristo e ele vai se perder, ele vai experimentar o fogo do inferno. E isso é uma atitude de amor, de misericórdia, a mesma atitude que o Senhor Jesus teve para conosco, a mesma atitude que o Senhor tem tomado para conosco desde o jardim do Éden. E outro ensino que fica bem sobressaltado para mim é que isso não é uma atitude minha, mas é uma atitude graciosa também, porque o Senhor colocou algumas vezes que diante dessas situações eu devo orar e entregar ao Senhor. Então eu não confio no que eu vou dizer, eu não confio no que eu vou fazer, mas eu confio no Senhor, porque é o Senhor que provê restauração em última instância. É o Senhor que visita o coração daquele que precisa pedir perdão. É o Senhor quem dá sabedoria e discernimento para aquele que vai arguir o seu irmão. Então, em última instância, isso está nas mãos do Senhor. Eu gostaria que os irmãos também tivessem essa percepção. Se sua vida foi abençoada, compartilhe esse podcast, curta, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se você está sentindo que o seu irmão tem algo contra você, pondere no que foi colocado aqui, reflita, porque é o Senhor falando por instrumentalidade do pastor Jaime ao seu coração. Bem, claro que toda a participação, tanto você quanto você, presbítero Felipe Catão Ponde, também o Marcos Alessandro Normando Braz, todos têm contribuído, certamente, e até mesmo os silentes irmãos aqui presentes, nosso querido Igson, o digníssimo da senhora Camila, nosso irmão Samuel Castro Guedes, que tem um trabalho incrível ali, né, que ele segurar essa câmera, a nossa gratidão. Hoje presente também conosco, Tiago Corrêa, o homem que é sempre pronto. Sim, senhor, aqui parece até um soldado sem nunca ter servido. Não, fala assim, como um soldado, né? Todos vocês, a nossa gratidão, também outros que contribuem para que isso aconteça. Como tem sido enfatizado, realmente esse é um assunto espinhoso e devemos fazer a nossa parte. Cada um faz a sua parte. Eu tenho que pedir perdão? Olhe para a cruz. Olhemos para a cruz e vemos que a cruz nos leva a isso. Porque se o Senhor morreu pelo meu irmão, eu preciso evitar que ele fique angustiado por minha causa. Eu já pequei contra ele, eu vou deixar de lado isso? E se for o contrário, também preciso de ouvir aquele que confessa e está perdoando do íntimo, porque o Senhor Jesus disse com toda a gravidade: se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, não entrareis no reino dos céus. O vosso Pai Celeste não vos perdoará. Ele diz lá no final, no versículo 35 desse capítulo 18 de Mateus. E aqui fica o apelo dele é o meu apelo. Olha, faça com que as pessoas tenham acesso a esse material também. A divulgação de vocês é fundamental. É no like ou então no compartilhamento. E digo mais uma coisa, tem saído assim uns vídeos curtos, chamam shorts. Esses vídeos, eles são publicados para que você possa ir até o todo que está lá no YouTube. Que o Senhor lhes abençoe ricamente e mais uma vez peço, orem por nós, orem por mim, orem por cada um de nós e até a próxima oportunidade, se o Senhor Jesus quiser.